Está no ar o programa Caderno Digital. Oi, Caderno Digital no ar, nosso programa de entrevistas da Rede TVTech em parceria com a TV Câmara Jundiaí. Conteúdo você encontra nas redes sociais, conteúdo produzido por essa parceria. Basta procurar o quê? TVTech Jundiaí, tudo junto. Instagram, Twitter, também YouTube e principalmente Facebook. Aqui hoje no nosso programa a gente vai falar de uma entidade, um empreendimento, uma instituição que é muito importante na nossa cidade, que ajuda no desenvolvimento, na educação, enfim. É a Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho, que muita gente ainda se lembra dela falando Cidade dos Meninos, né? Como ela ficou conhecida por bastante tempo. E eu convidei a diretora-geral da Fundação, é a Patrícia Raza. Patrícia, bem-vinda, muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui. Patrícia, então a Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho, ela foi criada aqui em Jundiaí já há muito tempo? Na verdade, esse é um projeto antigo do casal, né? E que foi começado a ser pensado em 1945. Concretamente, veio para Jundiaí em 1973, quando foi inaugurada a Cidade dos Meninos, como você comentou, que é realmente a unidade mais conhecida aqui. E através de uma área que eles tinham uma fazenda grande, onde eles separaram um pedaço dessa fazenda para realizar o projeto da Cidade dos Meninos. É assim que começou. Então a principal atividade continua sendo lá, né, a Cidade dos Meninos, sim, que agora é Cidade dos Meninos e Meninas. Sim, Cidade dos Meninos e Meninas, que isso foi iniciado em 2000, no ano de 2000, né, quando o desinternato passou a não existir mais, as meninas incorporaram o espaço. E hoje nós temos lá uma escola de período integral, que é a Escola Antônio Sintra Gordinho. E quem são esses alunos que participam das atividades lá? Então, desde o princípio, o casal, eles montaram um projeto para atendimento de famílias de baixa renda, né? Então, todos os alunos e alunas que frequentam todos os espaços nossos, eles são provindos desse público, que é a família de baixa renda. E eles chegam, têm as aulas de disciplinas variadas. Sim. Almoçam lá também? Também. E fazem outras atividades? Tem todas as atividades que acontecem na escola, elas são integradas ao currículo. É uma escola normal, né, que obedece um currículo já pré-determinado. Tem um projeto por trás que conversa com esse currículo. E nós temos, além disso, a parte pedagógica, a estrutura da própria Cidade dos Meninos, que suporta todas as atividades que acontecem lá. Então, eles têm almoço, eles têm lanche da manhã, o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço e um café mais reforçado no final do dia. O transporte é realizado, eles chegam às 7h30 da manhã, por volta desse horário, vão embora primeiro grupo às 15 para as 4 da tarde e os demais às 5 horas. Mas o princípio da alimentação, de ter uma boa proposta para o desenvolvimento desses jovens e crianças, ele permeia todos os outros espaços da instituição, que no total aqui em Jundiaí são 5. 5 unidades? 5 unidades e uma que fica em Araçariguama, que é um outro município, né, que é o Núcleo São José. E lá é uma fazenda que funciona no contraturno escolar. E atendem lá 100 crianças. Se eu não me engano, pelo que eu já ouvi, a história da fundação, esse casal, Antônio e a Antonieta Sintra Gordinho, esse casal não teve filhos? Não tiveram. E o irmão dela, o Dr. Eloy Chaves, né, Dr. Vaio Chaves, o Dr. Eloy é o pai. Sim. O Dr. Vaio Chaves, ele também não teve filhos, não teve herdeiros, né. Eles foram inspirados numa história de um filme chamado Boys Town, que é a Cidade dos Meninos, que conta a história do padre Fleming, que esteve no corredor da morte
falando com um prisioneiro, e no momento que ele sai dessa cena, esse prisioneiro agarra a bata dele e diz: se alguém tivesse olhado para mim, eu não estaria aqui hoje. Então, por conta desse movimento do filme, enfim, dessa sensibilização, eles saem do cinema já com a ideia de fazer isso, de assistir crianças que não tivessem a possibilidade, porque eles sempre acreditaram que a educação é a única forma, é a única saída para o futuro, para a construção de vida. E eles saem com esse projeto, só que, infelizmente, o Dr. Antônio, ele não tem a condição de ver a obra dele completa, né? Quem faz a obra mesmo é a dona Antonieta, aos 73 anos. Então, ela levanta todas as paredes lá da Cidade dos Meninos. E ele não, infelizmente, ele não viveu para ver isso feito. Mas antes da morte dele, eles ajudavam escolas, outros grupos escolares no interior de São Paulo. Eles sempre tiveram esse movimento ligado à educação. E ela viveu muito mais tempo vendo aquilo acontecer? Sim, muito mais. Ela faleceu em 1997, aos 97 anos. E é muito incrível porque, como nós temos encontro de ex-alunos lá, com essas pessoas que tiveram o privilégio de conhecer a dona Antonieta, eles chegam no espaço bastante emocionados porque lembram muito dela, né? Do quanto ela era generosa, do quanto ela era atenciosa. Essa questão do fato de ela não ter tido filhos, né? Ela, na verdade, ela teve algumas centenas, né? Porque ela assim acabou tendo mais do que filhos, né? Isso, admiradores, amigos, sim, alunos e famílias, porque cada um tem aquela família que acaba sendo afetada também por essa educação, esse projeto todo. Claro. Até o desinternato ele surgiu em função disso, né? Porque a fundação acredita que a família ela é parte desse processo. Então, quando os meninos ficavam lá a semana inteira, só iam para casa final de semana, o contato com a família ficava muito prejudicado. Então, foi por isso que a Fundação tomou essa decisão do desinternato e aí as coisas foram acontecendo paulatinamente. E hoje a sociedade também incentiva esse contato maior entre os pais e os filhos de uma forma geral, né? Até entre famílias melhor estruturadas, que muitas vezes acabam não tendo tempo de ter aquele momento juntos, aquela refeição em família, porque é muito corrido. Então, acho que foi na hora certa mesmo, né? Realmente foi uma decisão muito sábia que foi tomada. E hoje são quantos alunos? A Fundação, ela atende 1.400 matriculados. Mas isso no geral? Contando todas as unidades, né? São 1.400 matriculados que frequentam os espaços diariamente. Só que nós temos também projetos que a gente chama de multiplicadores. E o ano passado nós fechamos em 18.600 atendimentos. Quer dizer, é acumulativo, mas é significativo, porque a gente atende, além desse número, próximo de 3.000 por ano, com os projetos que são desenvolvidos nos próprios espaços. E nós temos também, por exemplo, o Fórum Social, que a gente faz em novembro, né? Todo ano no mês de novembro ele acontece, que ele é considerado um projeto multiplicador. Nós temos o Encontro Internacional de Educação, que esse ano vai trazer o Peter Moss aqui para Jundiaí. Que bacana! Então você vai falar mais sobre isso para mim no próximo bloco, pode ser? Claro. Então a gente vai para o intervalo agora e volta já já. Caderno Digital de volta. Hoje a gente está falando sobre a Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho. Eu estou com a diretora Patrícia Arrasa. Patrícia, você estava falando sobre os projetos multiplicadores e alguns eventos realizados todo ano. Então vamos citar esses projetos multiplicadores e falar um pouquinho deles? Claro. Nós temos um projeto muito importante, que ele é um encontro internacional, que ele está indo esse ano para a 5ª edição dele. Ele acontece em agosto, já tem uma data para ele esse ano, que é o dia 18, né? Onde nós temos convidados internacionais, né, ligados à educação.
O nosso convidado desse ano é o Peter Moss, que é um britânico, e temos também duas educadoras, né, que vêm de Reggio Emília, né, que é a cidade que tem a proposta de Reggio, onde nós nos espelhamos para fazer a nossa. Né, então a gente compartilha um evento que é pago, porque o próprio evento ele tem um custo para isso, né, então esse é um evento pago. Depois nós temos em setembro, é um desfile que acontece no Jardim Novo Horizonte. Esse desfile ele veio para a comemoração do 7 de setembro em função do pessoal desse bairro, está muito distante do centro, para o oficial. Foi um projeto encabeçado pelo Núcleo Antonieta Chaves Sintra Gordinho, que tem a minha colega lá, Márcia Pardini, e eles na rede socioassistencial se reuniram e acharam que seria uma boa ideia fazermos isso, né? E ele é esperado por todos da comunidade. Sim, a gente acompanha todo ano, é um sucesso. E é mesmo, é muito bom. E em novembro nós temos o Fórum Social. O Fórum Social, ele acontece no mês de novembro. Nós temos reuniões que começam a partir de março, todos os meses, onde nós nos reunimos com a rede socioassistencial, tanto do Jardim Novo Horizonte quanto ali do bairro do Eloy Chaves, são pessoas que participam. Temos também a presença de algumas empresas privadas que estão junto com a gente, onde nós abrimos para discussão do que tema seria importante nós estarmos falando no ano, né? E muitos também vêm da própria avaliação que é feita pelas pessoas da edição passada. O que eles gostariam de ouvir também. E aí nós começamos uma pesquisa sobre quem vem, qual é o nome que mais vai agradar. O ano passado nós tivemos a presença do navegante, o Amir Klink, né? No ano retrasado a gente teve a Mara Gabrilli, que foi um sucesso também. Maravilhosa. Já veio o Maílson da Nóbrega. Já veio o Felipe Pondé, já veio o Mário Sérgio Cortella. É só gente boa que vem conversar aqui. É um evento que começa de manhã, né? É um evento só do período da manhã. E é uma oportunidade que nós temos não só de relacionamento, dessa questão do social, que a gente faz muita troca durante os meses onde a gente está organizando isso, mas na hora de ver o evento acontecer é muito bacana, né? E é legal que o evento acontece na Fazenda Ermida, que para quem não sabe, também pertence à fundação, não é? Pertence. A Fazenda Ermida foi do Dr. Eloy Chaves, pai da dona Antonieta. E é uma fazenda que se pretende ter um museu do Eloy Chaves lá. Já existe, inclusive, um projeto desenhado para isso, onde é o casarão hoje sede, quer-se fazer o museu dele, né? Para isso já tem várias coisas que já foram catalogadas, enfim. E anexo a ele, ali embaixo, nós temos o Centro Cultural com o nosso auditório, Guiberto Lacerda Teixeira, que é onde os eventos são desenvolvidos. E tem mais um, Luciana, que eu esqueci de comentar, que é o Dia da Comunidade, que nós fazemos esse evento lá no Núcleo Jardim Novo Horizonte. É um evento também de uma sexta inteira e um sábado, onde nós convidamos também entidades locais para estarem com a gente, falando sobre saúde, sobre leis trabalhistas, quer dizer, cada qual na sua especialidade, né? Nós também temos a oportunidade das nossas crianças se apresentarem. Então, somando todos esses eventos, né, que acontecem, a gente tem esse número que eu te falei extra aí, de trabalho. Muito interessante. E nessas outras unidades aqui de Jundiaí, né, falando mais de Jundiaí, que são a Talitacum, a outra escola que vocês têm ali, sentido Jundiaí, Várzea Paulista, o que acontece de diferente lá? Ou acontece mais ou menos a mesma coisa do que ocorre na cidade dos meninos e meninas? Então, o que nós temos aí são duas formas de atuação na educação. Nós temos aqui o que a gente chama do ensino formal, que é a escola, que vai desde a escola infantil, que é lá na HP AMA, no sentido da Várzea que você comenta, até a escola Antônio Sintra Gordinho, que é ensino médio técnico em administração. E na torcida para 2019 a gente tem o Tecnologia da Informação. Depois seria o teu caderno digital, receber a diretora aqui da escola. Com certeza, será muito isso bom. Vai acontecer. Muito bom.
Então, essa é uma experiência que a gente está começando ela a falar desse técnico que a gente está desenhando, mas hoje o técnico médio em administração. Então, esse é um ensino formal, que são crianças a partir de 6 meses até 17, 18 anos. A gente acompanha essa moçada nesse horizonte todo aí. E a gente faz o acompanhamento, enfim. A gente tem todo um trabalho para ver se o que a gente vem oferecendo em termos de educação dá o resultado que a gente espera, né? Na cidade dos meninos, onde é a escola, Antônio Sintra Gordinho, as crianças entram com 6 anos. Tem que ter 6 anos completos até a data de corte, que é 31 de março. Tá? Depois nós temos os núcleos, que a gente chama de núcleos, que é no Jardim Novo Horizonte, que lá são 300 que são atendidos, na Thalita Kun, que é no Jardim Esplanada, que são 200, e no Núcleo São José, que são 100. Então... E eu falo nossa equipe aqui da reportagem, porque a gente também está sempre quando acontecem as coisas diferentes pela cidade, né? Então a gente vê que, por exemplo, na unidade Thalita Kun, várias vezes acontecem atrações especiais, como o curso de automaquiagem, algumas atividades diferentes que pessoas de fora levam alguma curiosidade, sim. Né? E por que vocês fazem isso? É legal para os bombeiros que vão ensinar, por exemplo, como você desengasgar uma pessoa ou você se desengasgar sozinho numa emergência, numa situação difícil. São atividades extras. Sim, porque o que acontece? Nós temos o princípio da escuta lá. Esse é o princípio do projeto também. É uma das premissas, digamos assim. Então, os alunos, eles trazem muitas coisas de casa, eles trazem muitas dúvidas. No bate-papo, na hora do intervalo, muitos assuntos surgem. Então, a coordenação, ela precisa estar atenta a esses movimentos, né? E, por exemplo, a Rosana, que é a coordenadora de lá, ela tem a Semana da Saúde, porque ela lida com jovens a partir dos 10 anos até os 17 anos, que se a gente pensar, é o início ali, né, já da adolescência, né, da fase criança até a adolescência, e que tem uma demanda delicada, né, porque os hormônios estão ali fervendo, né, então é importante, sim, trazer os assuntos que eles têm o interesse. Isso torna o espaço diferente da escola onde eles frequentam e você faz um trabalho diferenciado, né? Eu gosto, eu acabo aprendendo também. Quando eu estou lá fazendo a reportagem, agora já até sei como que eu vou me autodesengasgar se for necessário com o uso de uma cadeira. Porque foi sensacional, achei o máximo. Então a gente vai agora para mais um intervalo rapidinho e daqui a pouco eu continuo falando com a Patrícia, a gente volta já. Caderno Digital está de volta. Hoje a gente está falando da Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho, muito bacana, tem um trabalho bem legal já há muitos anos aqui em Jundiaí. Estou com a diretora Patrícia Arrasa. Diretora, a gente queria entender melhor assim, como funciona já que existe esse critério social, a questão de renda, para um aluno ser admitido lá na escola dos meninos e meninas. Então, essa é uma das áreas mais concorridas que nós temos, né? Porque a gente tem uma demanda reprimida bastante grande. Então, o que as famílias precisam? Primeiro é entender que as vagas realmente são só 6 para o primeiro ano do ensino fundamental e 34 para o primeiro ano do ensino médio. Existe um edital que ele é publicado no mês de meados de outubro, primeira quinzena de outubro, onde existem as regras e toda a documentação que precisa ser apresentada. E onde que é publicado? Isso é publicado no nosso Face, no site, e nós também contamos com a mídia local para nos ajudar no momento. Só que como nós temos essa limitação de número de vagas, a gente acaba nem fazendo muito barulho em função disso também, né? Mas, assim, esse critério é um critério socioeconômico. Existe o sorteio, que é feito num determinado dia, né? E depois que é feito o sorteio, existe a visita que é realizada para ver se está tudo direitinho, né? Naquilo
que foi apresentado com as documentações. A fundação, ela responde para o Ministério Público, portanto, ela precisa ter bastante critério dentro dessas matrículas, dessa realização, né? A gente lamenta, gostaríamos de até de ter mais, se a gente pudesse, mas esse é um número que a gente tem limitado e é sorteio. Nas demais unidades, o critério também segue o mesmo, que é o socioeconômico, e é um salário mínimo per capita, né? E a criança precisa estar residente em Jundiaí. Existe algum pagamento simbólico feito por essa criança, por essa família? Não, nenhuma família que tenha filhos matriculados na fundação paga nada, absolutamente nada. Todo o material, enfim, é tudo dado gratuitamente. Então, é a partir dos 6 meses, né, de vida, isso, até seus 17 para 18 anos de idade? Exatamente. Lá, no caso da escola infantil, as matrículas são em setembro, né, agosto, setembro. E no caso da Cidade dos Meninos, elas são iniciadas na segunda quinzena de outubro. E quando esses alunos chegam lá no final do processo e terminam os estudos, vocês ainda dão aquele acompanhamento especial para ver se eles estão seguindo na vida de estudos e de trabalho e de uma profissionalização? Sim, a gente tem, primeiro porque para nós é super importante saber dessa história, porque a gente precisa ver se aquilo que a gente está fazendo, a gente está possibilitando realmente eles avançarem, né? Então a gente tem a grata surpresa já na própria formatura de ver esse resultado no terceiro ano do médio, né? Porque a formatura deles é uma coisa excepcional por conta do que a gente vê esse jovem, né? Vem crescendo, né? Vem a adolescência, aquele burburinho, né? Aquela coisa complicada, depois vem a aquisição do médio, né, do técnico, que é uma escolha, e vem também outras ansiedades, né? E quando você vê na formatura, eles estão muito seguros de si, eles estão muito tranquilos, eles fazem falas ali bastante maduras, então isso é muito lindo de você ver já naquele momento. E depois, quando eles vêm buscar o histórico com a gente, quando eles vêm 2 anos depois nos dizer o que aconteceu. E nós temos encontros bienais de ex-alunos, que a gente faz essa convocação para a gente ter essa certeza se eles continuaram, né? A diferença da fundação com os alunos, Luciana, é que eles não são números para nós, eles são pessoas e nós temos profissionais ali engajados e comprometidos com isso. Para fornecer um estudo de qualidade, eu sei que falar isso de boca própria é muito complicado, mas assim, eu acho que trazer pessoas aqui que possam falar dessa experiência de ter seus filhos lá, eu acho que é muito bacana também, porque a gente tem um investimento que é feito, né, nesse jovem, nessa criança, e que ele não pode não ter resultado, ele precisa ter até para poder continuar, que esse foi o sonho de Antônio e Antonieta, né? Que ele diz, tem até uma frase muito linda, né? Que ele diz, cuidar de coisas é própria dos homens, cuidar de homens é quase uma coisa divina. Ele falou isso em 1945. Muito bonito. Então, e profundo, né? Então a responsabilidade nossa aumenta. Né? Seguir essa ideia, esse ideal deles. Isso, né? Esse ideal. E hoje você falou dessa equipe de profissionais, vocês são em quantos? Nós somos em 240 funcionários, considerando aqui Jundiaí e São Paulo, que é onde fica a sede, lá na Líbero Badaró. E é multidisciplinar? Tem professores, tem... Você tem toda a parte administrativa, né, que suporta todas essas atividades. Você tem os professores, você tem as coordenações pedagógicas, você tem a diretoria escolar, a diretoria de formação. Então, é um grupo grande mesmo, com formações específicas para fazer o que estão fazendo. E graças a Deus, nossos alunos contam com professores que têm mestrado, estão indo para o doutorado. Então, a gente conta com gente boa. E lá eles ficam bastante tempo.
esses profissionais, ou tem uma rotatividade muito grande? Não, a rotatividade, ela acontece se o profissional ele não se encaixa, não conversa com o projeto. Porque o que a gente tem proposto é algo assim, bem ousado. Sabe aquela expressão, pensar fora da caixinha? Sim. Então, é mais ou menos isso. Então, assim, é esperado que durante as formativas, que elas acontecem toda semana, né, nós temos 1h30 de formação da diretoria de formação com a diretoria de escola com esses profissionais, assim como as coordenações dos seus espaços de núcleo, que esse profissional ele fique encantado com a proposta nossa, né, que ele entenda que ele está ali para fazer uma diferença realmente. E esse acompanhamento com esse profissional, ele é feito ao longo do ano. Se não tiver uma conversa, se não tiver um diálogo, aí realmente cada um, fiz o meu melhor, mas eu não estou conseguindo, então eu estou indo. É porque tem gente que prefere os métodos mais convencionais, tradicionais. A apostila, por exemplo. Existem pessoas que funcionam melhor assim. Sim, e não tem nada de errado. A gente tem que respeitar, claro, natural, nada de errado. Muito interessante. Então passa pra gente os contatos de vocês, Facebook, site, como as pessoas podem conhecer mais o trabalho da Fundação. Então, a Fundação tem um Facebook, que você pode localizar pelo próprio nome, apesar de ser grande, mas colocar Fundação Antônio, Antonieta, nós já estamos lá, FACG, né? Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho. Tem que colocar o nome inteiro, no caso do Facebook. No site é o FACG.org.br. Nós temos também no Instagram, que através do Face você chega até nós. O telefone lá é o 11 4582 4059 e o ramal é o 25 da administração nossa lá. E você está lá há quanto tempo, Patrícia? Eu estou entrando no meu 15º ano. Eu estava falando sobre isso outro dia com uma colega, que como é uma satisfação grande eu ver quantas mudanças a instituição já fez e o quanto nós já avançamos em tanta coisa. Como é bom a gente perceber que as crianças e os jovens estão cada vez melhores, né? Hoje nós recebemos uma professora e diretora, dona de uma escola em Santo André, uma escola particular, que ela tem o ensino infantil e o fundamental. E ela falou, nossa, é incrível, né? Os seus jovens aqui estão ali lendo debaixo da árvore, porque o nosso espaço, ele permite isso, né? Eles estarem à vontade. Nós recebemos no dia 19 de março, por exemplo, o Grupo Pocher, que está instalado aqui em Jundiaí, com 9 diretores vindos da França, falando francês, e a nossa garotada do 5º ano foi lá entregar o jornalzinho deles, interagiram com eles, quer dizer, houve interação apesar da barreira da comunicação, né? Eles estavam super mega à vontade, né? Então eles adoram receber